Olá, estamos aqui para alguns momentos de esclarecimento sobre a saúde masculina. Meu nome é Claire Ribeiro, eu sou médica clínica formada há vários anos e aqui eu trago dicas que possam ajudar na sua saúde. Esse evento do novembro, como um mês comemorativo de saúde masculina, ele começou na Austrália, mais ou menos há uns 17 anos. Lá em um pub, amigos se reuniram e acharam muito interessante ter um momento assim especial que eles pudessem conversar sobre essas questões masculinas. Então eles começaram com esses eventos a cada novembro e passou a ser um momento muito significativo onde podiam fazer trocas e principalmente a prevenção do câncer de próstata. No Brasil, começou em 2008, justamente para tentar tirar esse preconceito que algumas pessoas ainda têm. Eu, como médica clínica, atendo pessoas de várias idades, e ainda bem que eu tenho vários jovens que já se interessam em fazer esse exame de prevenção, principalmente o exame sanguíneo do PSA. Então, isso é uma mudança que vem acontecendo e é muito bom porque o câncer de próstata, ele é o segundo que afeta os homens. Ele é tão comum que se todos os homens chegassem à idade de 100 anos, todos teriam esse diagnóstico. Então, essa oportunidade que veio, ela é muito importante para trazer à tona pontos que a pessoa precisa ouvir, precisa esse espaço para poder se manifestar, para poder ter conhecimento. É com o conhecimento que a gente consegue realizar várias providências necessárias para a própria saúde. Então, vamos começar do básico. Você sabe o que é a próstata? A próstata é uma glândula masculina e ela produz líquidos que fazem parte do líquido que é expelido durante a relação. Aqui eu trouxe um esquema para poder ajudar vocês nessa compreensão. Espero que estejam vendo. Esse esquema aqui vai representar o que eu estou falando. Aqui em azul seria representando a bexiga. A bexiga ela recebe urina do rim direito e do rim esquerdo. Aqui em branco estaria a uretra. A uretra, ela é um canal que transporta a urina desde dentro da bexiga até a saída do corpo. E aqui em laranja estaria a nossa próstata. Ela fica aqui justo na saída da bexiga, envolvendo essa uretra. Ela literalmente ela aperta a uretra. Por isso que problemas de próstata são bastante delicados em termos do ato de urinar, porque às vezes essa próstata tão aumentada, está com tamanha dificuldade ou inflamação, que ela aperta ainda mais essa uretra, não permitindo que saia, às vezes, uma gota de urina. Ou se o problema é mais crônico, esses homens podem ter o jato urinário mais apertadinho, dificuldade. Várias coisas podem acontecer em relação a isso. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele previu para esse ano que 60 mil homens vão ter o diagnóstico do câncer da próstata. Por isso é muito importante essa compreensão para que possa ser feitas atitudes justo preventivas. Então, a próstata também, além da questão do câncer, que é bem comentado, ela também pode ter inflamações que são chamadas prostatites. E também ela pode ter um aumento que também é comum de acontecer, que se chama hiperplasia benigna da próstata. Tudo isso é tratável e principalmente se o diagnóstico for precoce, for cedo. Vale muito a pena a prevenção, porque esse câncer de próstata, se for localizado cedo, de maneira bem precoce, ele tem chance de cura de 90%. É muita coisa. Tudo isso evitando que esse câncer se alastre
e que às vezes já chega em metástases ósseas, disseminando pelo corpo, o que pode levar à morte. Então, vamos ver o que pode ser feito de uma maneira preventiva para que isso tenha uma chance muito menor que possa acontecer. Mas daí vocês se pensam, mas eu sou jovem, o que eu posso fazer sendo jovem? Isso é coisa de mais velho. Olha, é justamente na juventude que a gente consegue fazer grandes atitudes que possam mudar o nosso futuro. Então, é muito positivo que isso aconteça. Esse câncer é um câncer que, quando se alastra, ele traz muito prejuízo para o homem, muitas consequências. Então, vale a pena investir nesses cuidados preventivos, vale a pena fazer consultas médicas, aquelas revisões normais, porque no exame de sangue, que avalia várias coisas, entre colesterol, triglicerídeos, função dos rins, creatinina, anemia, muitas coisas podem ser avaliadas, e inclusive o PSA. E só que essa taxa de PSA, ela é avaliada conforme a história da pessoa, começando aos 45 anos ou aos 50, dependendo de alguns fatores dessa história que o médico irá analisar. E também esse câncer, ele tem duas maneiras de detecção. É esse PSA e o exame do toque retal. São duas situações completamente diferentes. Às vezes as pessoas pensam, mas eu já fiz um, eu não vejo a necessidade de fazer o outro. Na verdade, são coisas diferentes. Eu vou explicar. O PSA, ele mede uma substância fabricada pela próstata. Então, o PSA vai avaliar o funcionamento dessa próstata. Se esse valor estiver aumentado, o médico tem que fazer o diagnóstico diferencial de alguma inflamação, de algum aumento ou já de câncer. Conforme for esse nível, se pede repetição, se pede outros exames complementares, mas é a partir daí que se vê essa sugestão que algo está alterado nessa próstata. E o outro exame é o exame de toque retal. O toque, ele vai ver o formato da próstata, que é diferente da função. No formato, vai ser visto aqui naquele esquema, não é? Então, no formato, vai se ver a forma da próstata. Se ela tem nódulos, se ela tem aumento, se ela tem algum endurecimento que possa chamar a atenção de que algo errado está acontecendo. Esse exame de próstata, ele é feito pelo reto, porque o reto, ele fica muito encostadinho na próstata. E como ele é uma camada fininha de pele, é fácil, através do toque, encostar no reto e sentir esse volume da próstata. Existe um volume determinado que estaria dentro da normalidade, acima daquele esperado, tem que sempre pensar se alguma coisa não está bem na próstata. E daí, conforme o diagnóstico, é que vem o tipo específico de tratamento. Então, os urologistas que fazem esse tipo de exame, eles são os especialistas e eles são muito acostumados a detectar alterações nessa próstata, porque eles fazem esse exame várias vezes ao dia em vários pacientes diferentes. Por isso, eles fazem de uma maneira muito rápida, não há motivo para preocupação, é um exame super rápido, eles mal encostam e já estão percebendo se ela está normal, dentro de tamanhos e consistência esperada, ou se está fora do padrão. Inclusive, o urologista também pode ajudar muitas pessoas, até jovens, com disfunção de ereção, com ejaculação precoce. Tudo isso faz parte do especialista, do urologista. E esses fatores, eles são muito comuns em várias faixas etárias e tem que sempre ser investigado. Muitas vezes o tratamento pode ser reposição de minerais, de hormônios, coisas que são simples,
e que vai levar uma boa qualidade de vida. Porque às vezes o jovem pode começar com esse problema, pensa que é só ele, que mais ninguém tem esse problema, e não é verdade. Muitos jovens são afetados por esse tipo de problema, são comuns, e muitas vezes, como eu disse, a solução é simples. Só que se a pessoa não resolve isso logo, isso vai se agravando, às vezes pode levar até mesmo uma depressão, ansiedade por se sentir inferiorizado aos outros, o que não é verdade. São situações comuns que podem ser resolvidas logo. Então, eu aconselho que não perca seu tempo e não fique escondendo essas coisas como se fosse só você que está passando por isso. Muitas vezes, o homem acaba não dividindo com um amigo esse tipo de preocupação por algum receio, mas na verdade são situações que acontecem, só que às vezes o homem tem essa dificuldade de se abrir. O médico é a pessoa mais indicada que vai poder aconselhar, vai poder medicar, prevendo a resolução dessas questões. Então, essa prevenção, ela pode ser feita de várias maneiras. A prevenção da baixa da testosterona. A testosterona é o hormônio masculino que é protetor para o homem. É através da testosterona que o homem tem a voz mais grave, que o homem tem um músculo mais forte, que ele consegue ter relações normais. Então, existe toda uma prevenção para ajudar nessa produção adequada de testosterona. Porque às vezes, muitas vezes, pode ocorrer desses valores, dessa produção estarem em baixa. E tem razões para isso. Eu vou citar agora. Esse hormônio, ele é fundamental que se mantenha em bons níveis. Mas às vezes, sabe o que acontece? O estresse é uma das coisas que baixa muito a produção da testosterona e o homem perde aquela proteção natural do corpo. Outras vezes, não dormir o número de horas suficiente, por exemplo, 7 horas, uma média, né? Não dormir esse número de horas suficientes pode também ocasionar uma baixa da testosterona, porque é justamente durante o sono que esse hormônio e outros hormônios do corpo, eles se refazem, eles são produzidos, eles são equilibrados. Então, só o fato de não dormir direito, perder noites na rua, ou está enfrentando algum problema e não resolver isso do sono, pode prejudicar muito a produção desse hormônio protetor. Então, também é uma coisa que tem que ser revista. Outras coisas que também prejudicam são os alimentos industrializados. É muito melhor que se use alimentos naturais. Esses alimentos, e tem os específicos, que são mais protetores à saúde masculina. Por exemplo, o abacate, o azeite de oliva, o tomate, a carne vermelha, que não seja uma carne gorda, são alimentos que ajudam tudo na produção futura dessa testosterona. Outra coisa que também ajuda é ter níveis de vitamina D dentro do especificado para a pessoa. Às vezes a pessoa não pega sol. O sol, ele é fundamental para a produção dessa vitamina D. Agora, se não tem jeito e a vitamina estiver baixa, que se vê nos exames de rotina, então se faz a reposição dessa vitamina D, tudo para ajudar na disposição e na produção, então, dessa testosterona. Outros exemplos também que prejudicam, além do sono, é a questão do consumo de bebida alcoólica. Esse exagero, ele pode sim prejudicar muito a produção da testosterona. Então, vocês vejam que tudo está envolvido na saúde da pessoa, nas questões de qualidade de vida. Outra coisa também importante, a obesidade. A obesidade, ela prejudica muito a produção de testosterona. Às vezes, o gordinho, nesse acúmulo de gordura, não ocorre a produção como deveria ser. A gordura acumulada, ela simplesmente atrapalha essa produção normal. Então, mais uma vez, a qualidade de vida sendo fundamental
para que a pessoa tenha saúde em todos os aspectos, inclusive no aspecto sexual, faz parte da saúde do homem. E também, coisas que prejudicam a próstata, ter relações sem camisinha, levando à presença de doença venérea. Essas doenças levam a próstata a se inflamar e apresentar uma prostatite. Muitas vezes, a pessoa pode perceber no seu líquido, na hora da relação, a presença de pus ou sangue. Significa que tem que procurar ajuda o quanto antes. Há mais coisas que prejudicam. O cigarro. O cigarro, ele faz diminuir o sangue, o fluxo de sangue que circula dentro do pênis. Para que funcione tudo normalmente na hora da relação, precisa um bom fluxo de sangue bem oxigenado. O cigarro diminui essa possibilidade. Com o tempo, esse fluxo de sangue nas artérias ali do local, ele vai ficando mais difícil, as ereções vão ficando mais demoradas, no sentido de demorar a chegar no ponto necessário, ou ela simplesmente não acontece. Então, mais uma prevenção que é fácil fazer e que pode levar a bons benefícios no futuro. Então, eu fiz aqui algumas anotações para que eu não esqueça nenhum detalhe. O nível de estresse também é muito importante. Ele também atrapalha a produção do hormônio masculino. Pessoas que vivem irritadas, nervosas, elas produzem um estresse tão violento no seu próprio corpo que o corpo fica com flutuações de níveis de estabilidade. Isso é péssimo para a saúde. Isso também atrapalha a produção de vários hormônios. O corpo ele não consegue ter mais aquele equilíbrio. A cada irritação é uma explosão de cortisol, de adrenalina, que prejudica todo o contexto. Então, também isso é muito importante, é resolver essas questões para não ficar sofrendo dessa forma assim. Quanto à expectativa de vida agora, os homens costumam ter uma expectativa de vida um pouco menor que as mulheres. São vários os fatores, mas uma das coisas que é importante é que as mulheres se cuidam mais. Elas vão mais ao médico quando percebem alguma coisa diferente. E daí fica mais fácil de tratar fazendo um tratamento precoce. Muitas vezes isso no homem não acontece. Eles vão empurrados pela esposa, pela filha e não querem ir, vão contrariados na consulta, porque no fundo existe um medo. Esse medo pode representar várias coisas, mas ele tem um medo, inclusive, de se mostrar frágil. Mas a saúde, se a gente não tiver responsabilidade com ela, sim, ela fica fragilizada mesmo. Quantas coisas eu falei agora que, se forem evitadas, a saúde ela vai se manter por muito mais tempo e a chance desse câncer de próstata, que é comum, vai diminuir muito. Situações, então, de qualidade de vida, eu não estou falando de remédios sofisticados, não estou falando de comprar remédios específicos para isso. Não, eu estou falando de situações de qualidade de vida, fazer uma dieta quando há necessidade, usar as medicações corretas para hipertensão, para glicemia, diabetes. Cada um deve ter um conhecido, um parente mais velho que não se cuidou e acabou tendo um AVC, acabou tendo um infarto do miocárdio. Esse exemplo é um exemplo bem marcante, pessoas mais velhas que se negam a usar a medicação correta, que fazem outras coisas que não foram indicadas pelo médico, que não procura fazer os exames solicitados e que depois disso, eles ainda vêm reclamar, às vezes, que estão com dificuldades de ter relação com a esposa. Mas é que tudo é uma consequência, é uma série de fatores que a pessoa não deu importância para a sua própria saúde. E há como fazer isso. Então, o médico ele vai indicar procedimentos necessários, exames, uso, correção de vitaminas ou tratamentos dessas doenças que eu falei, tudo em termos de
prevenção. E sempre quando há prevenção, a maior chance é que as coisas deem certo, que a pessoa tenha saúde por muito mais tempo. E acontece que cada vez que um homem cuida da sua saúde, vai no médico, faz os exames, usa os remédios, ele, além da sua saúde, ele está cuidando da sua família. Cada vez que ele cuida de si, ele tem mais chance de ser pai por muito mais anos, que esse filho possa ter a sua companhia por muito mais tempo e que a esposa não seja uma viúva precoce. Então é muita vantagem se cuidar. Acaba que a pessoa tenha uma vida mais satisfatória, que fique mais feliz com as coisas, com a sua vivência, com as suas realizações. E sempre é tempo de melhorar. Isso eu sempre penso. Não interessa o que a pessoa possa ter de doenças, se ela fizer um tratamento correto ou se ela conseguir prevenir tudo que ela pode, sempre é tempo de melhorar. E eu te pergunto, o que você tem feito pela sua saúde nesses últimos meses? Apesar da pandemia, não é desculpa para comer errado, para não fazer nenhuma atividade. Pensa bem, o que você pode fazer por você de fato? O trabalho, ele é muito bom, ele dá dignidade, ele sustenta você e a sua família. Mas não é tudo. O que você faz após o trabalho? Já pensou nisso? Que coisas que podem ser feitas para fazer a sua vida muito mais interessante, gratificante, coisas que aliviem o estresse. Por exemplo, alguma atividade física que você goste, jogar bola, artes marciais, não importa o que. Essas atividades, elas baixam o nível de estresse. Então, isso faz com que aumente a testosterona. Isso é vantagem. Você pode fazer outras coisas que goste, você se conhece. Tem pessoas que gostam de cozinhar, brincar com os filhos, andar na praça, fazer um curso interessante. Então, muita coisa pode ser feita para ajudar na sua saúde. E é essa a vantagem, é quando você pode cuidar da sua própria saúde, ter todo esse poder de controle das coisas que estão acontecendo, porque você vai se esforçar e provavelmente os resultados vão ser muito bons. Agora, aquela pessoa que não se esforça em melhorar, fica obeso, segue bebendo muito, fumando muito, o que será que ela espera para o futuro dela? Será que ela espera ser esse velhinho que eu contei, queixoso, que não consegue mais ter relação com a esposa, que está deprimido por causa disso? Eu tenho certeza que você não espera esse futuro. Espera coisas bem melhores. Mas então, para isso tem que haver um planejamento de saúde. Sim, a saúde pode ser planejada, assim como outros sonhos da vida. Tem que saber o que você quer. Eu já vi pessoas dizendo que querem uma boa saúde, querem viver muito, e elas se esforçam, fazem dieta, se cuidam, fazem atividade física. Isso é sinal de amor próprio, se cuidar dessa forma. E isso acaba sendo um espelho para a família. A família acha aquilo bonito, acaba que esse homem ele fica valorizado pelos demais, se sente bem, coloca uma roupa, se sente elegante. Então, eu só vejo pontos positivos, eu não sei você, mas um futuro de doenças, se foi um acidente, se foi uma situação que não deu para fugir, ainda vá. Mas muitas situações elas podem ser evitadas. Muitas vezes os homens acabam morrendo cedo porque correm riscos de vida desnecessários, ingerem bebida alcoólica e vão dirigir de modo perigoso, entram em brigas violentas, situações que fazem, infelizmente, que vivam menos que as mulheres. Às vezes se põem em riscos desnecessários, que não há nenhuma razão de ser. Mas então, se a pessoa se cuidar com carinho, se percebendo como única no mundo, e que se não for ela a se cuidar, quem vai ser? Vai pôr a sua vida na mão de outra pessoa?
na mão da esposa ou da filha? Por quê? Não faz sentido, a vida é sua. Se você tiver mais saúde, o principal beneficiário desse esforço, eu tenho certeza, é você, com uma vida mais leve. Aliás, ter uma vida mais leve é o que se espera para que o corpo funcione bem. Aqui eu trouxe exemplos de 5 pacientes meus que eu atendo e eu quero que esses exemplos eles sirvam de reflexão para a vida de vocês. Então eu vou ler aqui. Paciente L, 75 anos. Ele joga tênis 2 vezes por semana. Sempre vem para as revisões. E um detalhe importante, aliás, desses 5 pacientes, nenhum é obeso e nenhum desses 5 é fumante. Então, esse paciente de 75 anos tem planos de morar em outro país em 2021. Ele está aposentado, então ele tem esses planos e provavelmente ele vai, porque ele está muito interessado nessa mudança de vida aos 75 anos. Outro paciente, paciente N, 77 anos. Ele usa os remédios de modo super controlado, faz as revisões, não fuma, como eu disse, e ele faz academia e correu a última São Silvestre. Olha o exemplo desse paciente. Tem outro paciente, paciente M, 80 anos, também nunca fumou. Teve um acidente grave agora em fevereiro, foi atropelado, ficou em coma por 20 dias, mas já se recuperou. O fato de não fumar facilita muito as recuperações. Ele se recuperou. E o que ele pergunta para mim? Quando eu posso voltar a fazer academia? É o objetivo dele. Tem o paciente O, de 97 anos. É um paciente muito divertido, adora contar piadas para a família. Quando eu vou, faço visita domiciliar, ele fica feliz. O objetivo dele é que essa pandemia passe logo e ele possa fazer visitas e passeios novamente. Ele tem muita energia e muitos planos ainda aos 97 anos. Tem o paciente L, 79 anos. É um paciente que está trabalhando na própria reforma da casa dele. Ele carrega tijolo, ele carrega cimento e ele usa as medicações controladamente conforme é prescrito. Então, o que ficou de exemplo desses 5 pacientes? Será que é impossível ter uma velhice desse porte, dessa qualidade? O que você acha? Eu acho que não é impossível. Eu acho que é mérito desses pacientes que tanto se esforçaram. Então, a dica principal que eu posso trazer hoje, se quiser prevenir o câncer de maneira real, preste atenção em você e seus sintomas. Qualquer coisa, procure um médico de modo imediato. Não espere um sintoma simples aumentar saindo do controle. E a outra coisa, tem essa vida leve, mais divertida, contando piadas aos 97 anos. Tenha isso. Isso vai trazer um grande retorno para você. A vida vai mostrar muitas oportunidades, muitos momentos felizes, no qual essa vivência vai fazer todo o sentido, vai ficar mais fácil de conviver com os outros, só tem objetivos bons e positivos. Então, eu espero ter ajudado. Eu convido vocês para conhecerem a minha página no Facebook, Medicina e Equilíbrio. Tchau!